Nós vimos na aula passada os tempos e modos verbais, né, no modo indicativo, e hoje a gente vai dar continuidade com o modo subjuntivo, né? Então, na aula passada a gente viu o modo indicativo, que é o modo que indica certeza. Hoje a gente vai ver o modo subjuntivo, que é dúvida, e na sequência daí o modo imperativo, que é posição, né? Então, a atitude do falante, né? Certeza indicativa, dúvida subjuntivo, e no imperativo, a suposição. Só revisando, o modo indicativo é aquele que exprime fato e certeza, utilizado para exprimir um fato ou uma ação habitual em sua certeza, quando refere-se no presente, no passado e no futuro. Tá? E o enunciado exprime um fato certo, positivo, e o verbo está empregado no modo indicativo. Né? Só revisando ali, no modo indicativo a gente tem esses tempos verbais, que é o presente, o pretérito e o futuro. Né? Presente, né? Só tem o presente, o pretérito divide-se em pretérito imperfeito, mais que perfeito e perfeito, e o futuro do presente e o futuro do pretérito. É isso no modo indicativo. Agora a gente vai ver o modo subjuntivo. Não consigo tirar esse negocinho daqui de cima. Tá, o modo subjuntivo, ele exprime desejos, possibilidade e dúvida, né? Ele apresenta um fato, uma ação, mas de maneira incerta, precisa, duvidosa, né, ou eventual. O subjuntivo é formado por 3 tempos verbais simples, né, e 3 tempos verbais compostos. Os tempos verbais simples é o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Veja que ele é diferente do modo indicativo, né? Indicativo eu tenho o presente, eu tenho o pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, e futuro do presente, futuro do pretérito, né? Então, subjuntivo eu tenho esses 3, né? O presente, o pretérito imperfeito e futuro. Tá. Quando a gente for conjugar um verbo no presente do indicativo, tá? Que ele indica dúvida, incerteza, tá? A gente coloca mentalmente, né, quando a gente só precisar conjugar o verbo, o que na frente. Então, digamos assim, por exemplo, o verbo estudar, né, que é um verbo da primeira conjugação, termina em AR. Né? Então, eu falo que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Né? Para o verbo escrever, que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva, que nós escrevamos, que vós escrevais e que eles escrevam. E o verbo descobrir, a terceira conjugação, terminada em IR, que eu descubra, que tu descubras, que ele descubra, que nós descubramos, que vós descubrais e que eles descubram, tá? Então, no presente do indicativo, a gente usa o que, tá? Para o pretérito imperfeito, é o se, tá? Então, pretérito imperfeito usado para expressar possibilidades e desejos, tendo ação condicionada por outra, tá? Por exemplo, seria tão bom se desse tudo certo. Veja que não é o modo certo, o modo preciso, né? É uma certeza. Seria, né? Se desse tudo certo. Eu ficaria mais calma se você fosse para casa, né? Então, esse é meu modo incerto. Subjuntivo, né? Então, sempre o modo incerto. No pretérito imperfeito. Então, no pretérito perfeito, no pretérito, desculpa, imperfeito, ai, cara, esse negocinho aqui não,
Não sai esse quadrinho aqui de cima. Vocês viram que no presente do subjuntivo eu usei o quê, né? Que eu estude, que tu estude, que ele estude, né? Para o pretérito imperfeito, passado imperfeito, eu vou usar o se. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasses e se eles estudassem. Escrever, ó, se eu escrevesse, se tu escrevesses, se ele escrevesse, se nós escrevêssemos, se vós escrevesseis e se eles escrevessem. Eu descobri, se eu descobrisse, se tu descobrisses, se ele descobrisse, se nós descobríssemos, se vós descobrisseis e se eles descobrissem, tá? Então, cuidem na acentuação, né? Eu já tinha falado para vocês quando a gente comentou sobre o modo indicativo, tá? Então, ó, escrevêssemos, escrevesseis, né? Descobríssemos, né? Descobrisseis, tá? Cuide com a acentuação. E no futuro do subjuntivo, ele é usado para expressar uma possibilidade de uma ação acontecer no futuro. Será tão bom quando der tudo certo, né? É uma possibilidade, né, de uma ação no futuro. E eu ficarei mais calma quando você for para casa. Então, no futuro subjuntivo, a gente vai usar o quando, tá? Então, veja, presente é o que, o pretérito se e o futuro quando. Quando eu estudar, quando tu estudares e quando ele estudar. Quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. Né? Escrever. Quando eu escrever, quando tu escreveres e quando ele escrever. Quando nós escrevermos, quando vós escreverdes e quando eles escreverem. E o descobrir. Quando eu descobrir, quando tu descobrires e quando ele descobrir. Quando nós descobrirmos, quando vós descobrirdes e quando eles descobrirem. Tá? Então, que, o se e o quando. Eu coloquei aqui alguns verbos que são um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais difícil de ser conjugado, tá? Então, o verbo caber, né? O verbo caber no presente do indicativo, é aquele modo certo, né? Eu digo assim, eu caibo, tu cabes e ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis e eles cabem, né? Então, no presente, modo certo, eu caibo, né? Pretérito perfeito, eu coube, né? Passado simples. Coube, tu coubeste, ele coube. Nós coubemos, vós coubestes e eles couberam. E o pretérito imperfeito, eu cabia, tu cabias e ele cabia. Nós cabíamos, vós cabíeis e eles cabiam. O pretérito mais que perfeito é que, lembra que eu falei para vocês, sempre termina com orar, né? Eu coubera, tu couberas e ele coubera. Nós coubéramos, vós couberes e eles couberam. O futuro do indicativo. Eu caberei, tu caberás e ele caberá. Nós caberemos, vós cabereis e eles caberão. O futuro do pretérito, né? A gente acaba sempre com ia no final. Eu caberia, tu caberias e ele caberia. Nós caberíamos, vós caberíeis e eles caberiam. Presente do subjuntivo, né? Lembra que eu falei que eu uso o que? Que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba. Que nós caibamos, que vós caibais e que eles caibam. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu vou usar o se. Se eu coubesse, se tu coubesses e se ele coubesse. Se nós coubéssemos, se vós coubesseis e se eles coubessem. O futuro do presente do subjuntivo. Eu vou usar o quando. Quando eu couber, quando tu couberes e quando ele couber. Quando nós coubermos, quando vós couberdes e quando eles couberem.
uns palavrão, né, gente? Mas a conjugação do verbo é isso daí. E ainda tem outros verbos que são bem mais difíceis de ser conjugados, né? Ó, o verbo haver. O verbo haver no presente, ó. Eu hei, tá? Presente no indicativo, né? Modo preciso, está acontecendo no momento. Eu hei, tu has e ele há. Nós havemos, vós haveis e eles são. Um pretérito perfeito do indicativo. Eu houve, tu houveste e ele houve. Nós houvemos, vós houvestes e eles houveram. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu havia, tu havias e ele havia. Nós havíamos, vós havíeis e eles haviam. O mais que perfeito, terminado com orá. Eu houvera, tu houveras e ele houvera. Né? Nós houvéramos, vós houvereis e eles houveram. O futuro do presente. Eu haverei, tu haverás e ele haverá. Nós haveremos, vós havereis e eles haverão. Futuro do pretérito do indicativo. Estamos falando ainda de modo certo. Eu haveria, tu haverias e ele haveria. Nós haveríamos, vós haveríeis e eles haveriam. Aí o presente do subjuntivo, o modo incerto, incerto. Que, né? Que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Que nós hajamos, que vós hajais e que eles hajam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu houvesse, se tu houvesses e se ele houvesse. Se nós houvéssemos, se vós houvesseis e se eles houvessem. Futuro do presente do subjuntivo. Futuro vou usar o quando. Quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver. Quando nós houvermos, quando vós houverdes e quando eles houverem. Tá? Então, guardem isso. Os modos, né? O indicativo, o subjuntivo, né? E o imperativo que a gente vai ver. Tá? O modo indicativo, uma ação, né? Que é consumada com certeza, né? O subjuntivo, aquela ação duvidosa, e o imperativo vai ser aquele que indica a ordem, um pedido e um conselho, né? O indicativo tem o presente, pretérito e o futuro, né? Que é o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito. E tem os dois futuros, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Tá? E o modo subjuntivo, né? Eu tenho o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? Aí na sequência a gente vai ver o modo imperativo, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 335 e continua na página 336, tá? Para a gente corrigir na próxima aula, tá? Seria sobre os verbos. E se vocês puderem dar mais uma olhadinha em alguns verbos diferentes, tal, para a gente fazer uma conjugação, porque eles variam muito, principalmente os verbos irregulares, né? Quando a gente faz a conjugação, ele muda bastante, né? Tem verbos que mudam até mesmo no radical. Eu vou colocar também alguns verbos aqui irregulares para a gente ver juntos também. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver o imperativo, tá? Então, gente, por hoje é isso, ok? Até mais.